A imigração em Portugal está a ficar fora de controle, não começou agora, não começou ontem, mas a cada dia que passa nota-se cada vez mais o seu efeito no nosso cotidiano. E eu sou uma pessoa que até não está muito afetada com esta questão, porque eu estou em Évora, a gente já nota algumas pessoas, alguns imigrantes, etc., vindo de países da Índia, Nepal, etc., mas eu próprio ainda não noto uma grande diferença. Mas eu sei que em Lisboa, por exemplo, já ouvi falar que o Martim Muniz está completamente cheio de imigrantes e que já não parece português aquilo já parece, se tirássemos as casas, se não fossem a estética da casa, parecia que estávamos na Índia ou num destes países. Agora, existem aqui várias questões, por exemplo, é um tópico muito sensível, porque existe aqui a questão de que se forem portugueses, os portugueses que vão para fora, nós também queremos que eles sejam respeitados lá fora e vão em busca de condições melhores para a vida, e têm que ser respeitados, etc. E nós não os podemos desrespeitar, estes imigrantes que estão a vir para Portugal porque são humanos e blá blá blá. E é tudo ok. Aqui o problema é o governo. O problema não são os imigrantes, o problema não são os portugueses. O problema é o governo. O que é que o governo está a fazer? É que eu, pessoalmente, pensava que o problema era do Partido Socialista. Era o socialismo. Porque abriu fronteiras, isto não há qualquer tipo de controlo, não é? E pronto, pensava que era isso. O que é que aconteceu? O governo mudou e nada mudou mesmo. Os imigrantes continuam a entrar descontroladamente pelo nosso país adentro, não é? Eles não se adaptam à nossa cultura, eles não se querem inserir na nossa cultura nem na nossa sociedade, eles querem viver isolados e à parte, e depois juntam-se todos na mesma área e fazem daquilo um bairro indiano. Pronto. E é muito complicado, obviamente, ir ao fundo da questão e qual é a solução, mas eu tenho aqui uma teoria e eu queria partilhá-la aqui neste vídeo, que é, eu acho que a solução parte do princípio que tem que haver violência, seja para um lado, seja para outro. Porque o governo podia simplesmente criar algum tipo de lei, algum tipo de medida para controlar a imigração. Nós sabemos que nós precisamos destes imigrantes para a mão de obra. Porquê? Porque os portugueses não querem trabalhar nos campos como eles estão dispostos a trabalhar no campo. Mas porquê é que nós não queremos trabalhar no campo? Porque somos mal pagos de acordo com o trabalho que é. Nós não vamos estar 8 horas a trabalhar debaixo de solo como escravos, ganham um ordenado mínimo. E estas pessoas que vêm de outras culturas em que estão em países completamente piores do que o nosso, vêm para cá e acham que isto é ótimo. A quantidade de dinheiro que ganham para o trabalho que fazem. Isto é ótimo para eles. Mas é que para os portugueses é mau. Portanto, aquilo que eu consigo ver aqui é que os portugueses, os governos, não porque isto não é só em Portugal, na Europa isto está a acontecer na Europa inteira. E nos Estados Unidos também está a acontecer. E isto é tudo premeditado. Isto é feito para que eles venham para os nossos países fazer esta mão de obra barata. As pessoas que cá estão não interessam. O que é que interessa ao povo? Não gostas, muda de sítio. Não é? Que é para ordenados mínimos nunca subirem muito, nunca haver grandes lifestyles, e os ricos ficarem mais ricos e os pobres mais pobres. Isto é tudo premeditado. Mas, voltando aqui à parte em que eu queria explicar os meus pontos de vista e as minhas teorias quanto à solução. Vamos imaginar que tens um crédito de uma casa que te vai custar 30 anos a pagar. E tu estás a pagar a casa há 10 anos. Chegas ao fim dos 10 anos, vamos imaginar que não tens emprego, perdes o trabalho, etc. Pronto, não consegues pagar a casa. Não consegues continuar a pagar a renda da casa do crédito. Vais começar a receber cartas e vais ter que ser despejado. O tempo vai passando, vais recebendo mais pedidos, etc, etc. Se tu te recusares a sair da casa, vai haver um momento em que a polícia te vai buscar à casa. Eles entram lá dentro e tiram-te da casa. É violência por parte do governo. Portanto, aquilo que eu vejo em termos de solução é que neste momento, se eles colocarem leis de controle, etc, nós já temos o problema daqueles que cá estão. Porque isto é um problema. Nós vamos aos registros, nós vamos às finanças, etc. Está sempre tudo cheio. Tudo cheio de imigrantes, não é? Nós não falamos a língua deles, eles não falam a nossa, é uma confusão total. Portanto, eu acho que eventualmente vai haver violência. Agora a questão é se a violência por parte do povo português vai pender para o lado do governo ou vai pender para o lado dos imigrantes. Porque ambas são más, mas se nós olharmos para a Inglaterra, isso aconteceu há pouco tempo. Aconteceu há umas semanas atrás. Os ingleses fartaram-se porque temos estas pessoas de outra cultura a apoderarem-se do nosso país, que não se querem inserir na nossa sociedade, fazem aumentar a criminalidade. O governo diz que é mentira, que a criminalidade não está a aumentar por causa dele, porque não há estatísticas, quando é obviamente falso.
Obviamente que há mais crimes devido à imigração descontrolada e ilegal destas máfias que trazem todas estas pessoas para cá. E, portanto, se houver violência contra o governo, é o povo literalmente a ir protestar para as ruas, partir coisas, vandalizar coisas, não é? E governo, fazes alguma coisa quanto a isto, ou nós destruímos tudo. Ou então vai haver violência para os imigrantes, que é horrível, porque aí vamos começar a ver casos de agressão, portugueses a baterem em indianos, nepaleses. Pronto, é o descontrole total. E isto é tudo dado ao facto de que isto é feito para nos dividir a todos. Porque se o povo, se a maioria dos pobres estão a discutir entre eles todas estas situações, os ricos estão lá em cima na boa. Tipo, ótimo, discutem aí. Estão distraídos dos nossos negócios. Não é? É um tópico muito sensível a imigração em Portugal, mas isto tem que parar. Isto tem que parar, é uma vergonha total o nosso país em como está, porque eu não tenho problema nenhum com os imigrantes, nós precisamos dele por causa da mão de obra. Mas está descontrolado, temos a nossa segurança social a pagar rios de dinheiro a estas pessoas que não estão a trabalhar, porque há muita gente, imigrantes, que não estão a trabalhar e que estão a receber 500 euros, não é? De subsídio, pá, não sei os nomes. É uma andota completa, porque temos portugueses aqui que não conseguem, que não recebem de lado nenhum e ninguém os quer ajudar, não é? Eu, enquanto português, se quiser abrir uma empresa, os custos são elevadíssimos, é uma coisa louca. Qualquer um destes imigrantes, vamos imaginar um indiano, por exemplo, é capaz de chegar aqui, abre uma loja indiana, uma mercearia indiana, que só lá eles é que entram, os portugueses não entram lá dentro, não é? Têm todas as ajudas do Estado, não é? Impostos são completamente reduzidos e os portugueses que cá estão não conseguem criar uma empresa porque têm que pagar rios e rios de dinheiro, é impossível, não é? Eu fui à segurança. Eu estive a falar com o meu contabilista há uns tempos que eu ia abrir uma empresa em papel para as finanças e etc. E ele começou a falar dos custos da empresa e etc. E eu disse-lhe, isto não faz sentido. Para isso vou fazer o dinheiro sem criar a empresa. Não é? Portanto, isto é um tópico muito problemático em Portugal neste momento. Na Europa em geral também, mas eu acho que em Portugal está mais descontrolado do que nos outros sítios. Já muita gente falou comigo acerca disto. E isto é o descontrole total da imigração. E isto não deveria estar como está. Eu pensava que era o Partido Socialista, depois de 8 anos de governação, que fez isto tudo. Mas agora temos lá o PSD e não está a fazer absolutamente nada. Pá, comecem a passar medidas para controlar. Não é proibir, nós não precisamos fechar as fronteiras e não entra mais ninguém. Mas um controlo. Quem vem para trabalhar. E se não estiveres a trabalhar, não vais receber da Segurança Social 500 euros. É que não é só uma pessoa. Temos milhares de pessoas, imigrantes, e aqui estamos a falar, eu estou a falar especificamente de imigrantes, não estou a falar de franceses, não estou a falar de alemães, estou a falar de países em que a cultura é completamente diferente da nossa, não falam a nossa língua e nem querem, não se inserem na nossa sociedade, não é? Estou a falar de indianos, nepaleses, paquistãos, desculpem lá se errei a gramática. Portanto, tem que haver... Se eu for olhar, por exemplo, os brasileiros, eu não tenho problema com os brasileiros, não é? Porquê? Porque falam a nossa língua, eles não vêm para cá, não ficam isolados, inserem-se na sociedade, dão-se com os portugueses. Há muita gente a queixar-se dos brasileiros. Eu não vejo qual é o problema com os brasileiros, eles vêm para cá trabalhar. E eu até acho que são mais trabalhadores do que os portugueses, até um certo ponto. Agora, estas outras culturas que não se querem inserir na nossa e querem se isolar e querem literalmente vir tomar conta do nosso país, não é? Vem esta quantidade de população de outro país para este país. Obviamente que isto vai começar a haver aqui, não sei até que ponto é que nós não ficamos na minoria. Eu acho que tem que haver protestos o mais rapidamente possível. É fácil dizer, obviamente eu não sou uma entidade que tem que organizar estes protestos, não sou eu que tenho que organizar os protestos, mas eu sei que existem entidades que conseguem fazer isso e não o estão a fazer. Portanto, o povo tem que abrir os olhos rapidamente a este assunto. E isto é muito crítico mesmo. Não sei o que é que o PSD está a fazer, o que é que o governo está a fazer, deve andar a brincar com isto tudo. Eu não sei que medidas é que já tomou, mas acho que as medidas que tomou, se já tomou algumas, não estão a fazer qualquer tipo de efeito. E o que é que vamos fazer, não é?